quem não está assistindo. Então, a nossa disciplina começa aqui, despertando o perfil empreendedor. Então, hoje a gente vai fazer essa atividade aqui, certo? E aí, terminando esse despertar de ideias aqui, vocês vão ter que se organizar em grupos. Eu sei, e eu não acho a melhor forma, mas não tem muito como ser outra dinâmica. Eu vou precisar que vocês façam um trabalho em 4 ou 5 pessoas. Eu sei que tem cursos diferentes, eu sei que é um pouco difícil de se comunicar, mas eu, infelizmente, preciso que vocês façam um grupo de 4 ou 5 pessoas, senão vai ser inviável as correções. Então, o volume de trabalho é bem grande, então, para corrigir também é bem grande, né? Então, eu preciso que vocês façam grupos depois dessa dinâmica de 4 ou 5 pessoas. E vocês têm o WhatsApp ali para tentar chamar as pessoas, enfim, vocês vão ter que dar um jeito de se encontrar e fazer esse grupo, tá? A partir da formação dessa ideia e grupos, a gente vai começar a trabalhar algumas ferramentas importantes que a gente usa. Então, aqui é a primeira entrega, dia 3/3 é a primeira entrega, que a gente vai fazer o Canvas. Então, essa é a primeira entrega do Canvas, mas para que a gente faça o Canvas, a gente precisa ter ideias. Então, preciso ter a ideia central e já ter o grupo pronto, tá? Aqui tem algumas tendências, guia do Sebrae, que foram realizadas, né, pesquisas em 2020, 2021, qual era a tendência, então talvez isso ajude vocês também a despertar ideias, para que a gente consiga ter. Então, a ideia central é ter essa ideia, despertar esse perfil empreendedor, ou seja, despertar uma necessidade, despertar uma oportunidade, ou verificar tendências que estão acontecendo, e a partir dessa ideia a gente vai começar a desenvolver todo o trabalho da disciplina. Então, é extremamente importante a gente ter uma ideia, né? Por isso que eu entro de sola hoje já pensando em uma ideia. Vocês vão ter que ter uma ideia de um negócio, para que a partir de então a gente estruture a disciplina toda em cima dessa ideia, tá? Então, hoje a gente vai tentar despertar essa ideia, tá? Mas a gente tem um certo tempo de entrega aí, né, do Canvas. Então, hoje a gente vai tentar despertar essa ideia. Na semana que vem, a gente vai para o modelo Canvas e eu faço um exemplo junto com vocês aqui na aula, né? Mas, obviamente, tem um modelo aqui já disponibilizado e tal. Então, para quem não assistiu as aulas, tá tudo aqui, na verdade, né? Se você não assistiu a aula síncrona, a relação que tem para fazer aqui é essa estrutura. Obviamente, você vai ter que se reunir em grupo de qualquer forma. Então, é isso que a gente tem que fazer agora, né? E aí a gente vai começar fazendo, então, o Canvas, o despertar a ideia, né, fazer o Canvas, e aí a gente vai para o plano de negócios. Então, aqui a gente já começa a ter o que é um plano de negócios, né? E aí a gente começa a ter algumas atividades a serem feitas. Então, eu fiz uma inversão um pouquinho, eu começo com a análise de mercado, onde vocês vão realizar essa atividade de análise de mercado que está relacionado aqui, o que precisa ser feito, entrega. Eu coloco aqui porque é mais fácil de vocês visualizarem. Então, a primeira versão, até 28/3. Por que a primeira versão? Porque o meu costume é fazer o seguinte, você não vai entregar só lá no final. Essa primeira versão eu corrijo, devolvo, no final você vai arrumar ou não, né? O que estava errado, o que precisa ser melhorado, e aí você tem a possibilidade da entrega final, isso está melhor. Então, pode ver que temos entrega dia 28/3, de 3 itens, 3 atividades, análise de mercado, plano de marketing, aí temos o sumário executivo. Então, são 3 entregas, né? Então, pode ver que tem vídeo para tudo aqui já, beleza? E também, dia 28, a gente tem o plano operacional. Então, são 4 entregas dia 28. Então, é tudo junto, mas é um relatório em sequência. Professora, mas não tem aqui a videoaula do plano financeiro e tal. Então, eu listei os itens que normalmente eu peço para fazer. Porém, minhas aulas serão apenas até dia 31/3, porque meu contrato vence dia 31/3.
Então, entra outra professora, infelizmente, que eu acho péssimo entrar outra professora nesse momento, dessa forma na disciplina, mas, enfim, então, a partir do dia 1º do 4, vocês têm a outra professora, e como começa, eu termino aqui nas entregas 28/3, quem passa a né, desenvolver as atividades e está no plano financeiro, então é outra professora, então eu não sei o que ela vai pedir aqui, tá? Mas a análise e avaliação do plano de negócios é a mesma, então eu já deixei um vídeo aqui também, certo? Aí aqui eu já deixei aqui a data da atividade de recuperação, dia 20/5, e aí tem aqui uma aba só para entrega dos relatórios. Então, aqui as atividades que tem que entregar dia 28, as atividades, a primeira versão, né, dia 14/4. Essas são as primeiras versões. E aí o relatório completa só no dia 3/5. Aí, né, a gente devolve, né, essas 2 primeiras entregas a gente devolve corrigido, e aí depois você tem a versão final. E aí, para finalizar a disciplina, a gente faz um pitch. O que é pitch? É basicamente uma apresentação. Então, de tudo que você fez até o final da disciplina, vai ser feita uma apresentação que se chama pitch, tá? Então, essa é a estrutura da disciplina. A gravação das aulas vão estar todas aqui, para quem precisar. Então, vai estar todos os links aqui. Temos materiais complementares, os mais usados, e os outros materiais que possam ser interessantes para vocês. Então, aqui, o que mais a gente usa? Esse roteiro, modelo de negócios do Sebrae, e aí tem os slides do plano de negócio, que eu já deixei aqui, e exemplos de relatórios desenvolvidos por alunos da disciplina. Então, aqui tem relatórios, e vocês podem usar como base, e eu quero que usem como base tanto esse roteiro, quanto esses exemplos aqui, que são muito bons. Os alunos permitiram que eu usasse e também pudesse divulgar os nomes deles, então os nomes eu não tirei, tá os nomes lá, e são ótimos relatórios, e então vocês podem usar como base para fazer as atividades, certo? Aqui tem o site simulador de aplicativo, porque eu sei que tem gente que vai inventar aplicativo adoidado aqui, então já tem um simulador para ver quanto que custa para fazer um aplicativo, tá? Aqui é para tentar ajudar vocês, certo? E aqui a gente tem alguns outros materiais complementares, referências, enfim, deem uma olhadinha aí, sejam curiosos, apertem tudo, e não tem problema de apertar, é só voltar, não vai dar erro nenhum, tá? Então, sejam curiosos, apertem em tudo, beleza? E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai trocando ideia, beleza? O que eu quero focar em relação... Vou até aumentar aqui. Em relação à disciplina, nessa planilha, que é a planilha que já está anexada lá, né, que é a planilha de planejamento. Essa planilha de planejamento aqui, ela mostra exatamente o que a gente vai fazer em cada dia. Então, hoje, né, nesse horário, a gente tem horas, enfim, né, tem algumas coisas que eu coloquei aqui, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai despertar o perfil empreendedor hoje e a apresentação, né, da disciplina, enfim, como um todo. Dia 25, o que a gente vai fazer? Vai fazer um Canvas junto. Então, eu vou estar desenvolvendo uma ideia minha, e aí a gente vai estar aplicando junto. Só que para que vocês entendam, vocês têm que ter assistido o vídeo, senão vocês vão ficar boiando, porque eu vou dar o exemplo fazendo o meu, né? Obviamente, vocês não vão ficar boiando, porque vocês vão entender meu exemplo. Mas se você assistir a videoaula do Canvas, você já vai estar começando a pensar em estruturar a tua ideia, e aí você já tira dúvida para fazer o Canvas aqui no horário síncrono, né? Então, dia 25, que é a semana que vem, nós temos um Canvas feito junto. E para a gente fazer um Canvas feito junto, ou para desenvolver essa ideia, a gente precisa construir essa ideia, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E aí, dia 4, temos dúvidas em relação ao plano de negócios e algumas questões relacionadas à análise de mercado e marketing. Dia 11 também, análise de mercado e marketing. Aí, dia 18, a gente tem questões do sumário executivo. E dia 25, plano operacional. E o resto, professor, aqui não está em verde. O resto é porque é 1º do 4, não sou mais eu, certo? Então, e aqui do ladinho tá
quando que são as entregas de cada coisa, beleza? Ó, a versão final aqui vai ser dia 3/4. E aí, a princípio, está estruturado aqui para que a outra professora, então, passe questões relacionadas ao plano financeiro, instruções para realizar o pitch e as apresentações, e aí tem a recuperação. Então, pode ver que o tempo é curto, eu preciso, como eu disse, correr, né? Entrar de sol. Então, os assíncronos são os vídeos que eu anexei no Moodle, então, são alguns vídeos que estão anexados no Moodle, fora o financeiro, que eu deixei para outra professora. E aí, vamos para os critérios avaliativos. Como que vai ser avaliado, então, as atividades? Então, o que mais importa para a estrutura da disciplina é o aprendizado em relação ao plano de negócios. Então, é o que mais vale. Vale 7,5. Então, aqui estão todos os critérios relacionados ao que é entregue dentro do plano de negócios. Então, cada um tem uma pontuação, né? E de acordo com o que você entregou na primeira versão, ou não entregou, é feita a correção e verificado se realmente está dentro do que a análise de mercado pedia para você fazer. Então, se você fez tudo, obviamente você vai ter 1, por exemplo. E nos outros aspectos também. Então, em relação à organização, comprometimento e entrega das versões, também vale 1 ponto. Então, se você não entregar a primeira versão de cada uma das atividades, né, a primeira versão vai ser condensada, né, então você vai entregar as quatro primeiras num bloco só, né, então se você vai ter 3 entregas, vamos voltar aqui, né, a gente viu lá no Moodle, né, que tem 3 entregas desse plano de negócios, dia 28, 14 e dia 3, se você não fizer essas 2 primeiras entregas, você não vai ter aquele primeiro ponto, tá? Então, assim sucessivamente, então cada um dos elementos do plano de negócio tem uma pontuação, o Canvas a gente tem aqui também que ele vale 1 ponto, e aí o plano de negócios apresentado, que é o pitch, que a gente chama, ele vale 1,5 ponto. Então, aqui também estão os critérios para chegar até 1,5, né? Então, de acordo com o que você apresentar e de acordo com os itens aqui, a gente vai chegar no 10º, né, no final da nota, tá? O P-aluno é na quinta, depois dessa aula, tá? Das 20h30 até as 21h30, para quê? Para aproveitar que a gente tem o link do Meet, tá? Então, se alguém precisar e quiser ficar, fica aí que a gente continua a conversa, tá? Então, toda quinta. Eu relaciono toda quinta-feira para essa disciplina mais específico, para que a gente continue aqui, mas eu tenho mais outros horários de ter aluno. Então, mas essa eu separo, então, ter aluno para cada turma, praticamente, né? Então, se precisar, você me chama no WhatsApp, né? E a gente agenda um aluno uma hora que é possível para ambas as pessoas, se esse horário não for possível. E se você tiver dúvida, pode chamar no WhatsApp, obviamente, né, que eu não vou estar respondendo nos horários que eu não trabalho, normalmente, porque senão, né, eu vou ficar meio fora da casinha, um pouco mais do que eu já sou, no caso. Então, assim, quando der, eu respondo. Então, aqui tem algumas referências, o link do Meet também está aqui, então é o mesmo sempre, como eu falei, até dia 25 é o mesmo link, mas eu vou estar enviando toda quinta-feira, para quem quiser participar. Quem não quiser participar, vai estar gravado, quando eu lembrar, né, desde a hora que eu lembrar, vai estar gravado. Mas as instruções, elas estão todas no Moodle, né, então é só seguir o que está aqui, que vai ser show de bola. Não tá. Ah, Rafael, acho que o teu problema também é deixa eu fazer umas anotações aqui de quem é que eu vou ter que ver. Então, Thales, você tem que se auto-inscrever. Tem a senha e o nome da disciplina lá para você tentar se auto-inscrever.
Então, tem uma galera aí que tá falando que não tá conseguindo entrar, porque o que aconteceu? Quando tinha a ADNP, essa pessoa estava inscrita, depois ela parou, e aí, como ela estava lá, eu não sabia se ela ia entrar agora ou não, na disciplina, então todo mundo que estava para trás, eu peguei e suspendi ou excluí. Então agora eu vou ter que fazer essas pessoas entrarem de novo, tá? Eu não fiz essa leitura total aí de quem que era ou quem que não era, né, porque é um pouco difícil, mas quem tiver com problema para entrar, me chama que a gente arruma, tá? Então, quem tá com problema é o Thales, o Rafael. Isso. Professor, eu posso daí só te mandar um WhatsAppzinho só para deixar lá, tipo, eu estou com problema? Depois daí você vê? Show de bola, pode mandar. Certo, vou mandar lá. Obrigado. Beleza. Daí, eu dou uma olhadinha lá se é esse o caso, tá? Então, não é um futuro incerto, João, a partir do 1/4. Sim, a professora, ela deve seguir o mesmo plano que eu, só que eu resolvi não, eu tenho a aula do financeiro pronta, mas eu resolvi não deixar a aula disponível para vocês, pelo fato de que o financeiro é um dos pontos que é o que pega mais, que causa mais dúvida. Então, eu não sei até que ponto o que ela vai pedir e o que ela vai explicar depois o que ela vai pedir, né? Então, preferi não postar e não pedir nada do financeiro, aí ela entra e já pede o que ela quiser. E a professora que vai entrar se chama Norma, tá? Ela está voltando do doutorado. Então, a princípio, ela vai pegar todo o meu planejamento e vai seguir o mesmo planejamento. Então, datas, entregas, enfim, é tudo igual. Eu só não disponibilizei o vídeo do financeiro, porque ele normalmente vai fazer com que vocês chamem bastante no WhatsApp. E aí, se eu expliquei, eu posso ter explicado diferente do que ela vai explicar. Então, vocês vão ficar talvez com dúvida, então eu prefiro que vocês peçam para ela, então acho que é melhor, tá? Tá, então tá. William, dá um oizinho lá no grupo do WhatsApp também, que depois eu lembro de olhar todo mundo aqui, porque senão aí eu acho que o chat não aparece para mim visualizar depois, tá? Então me chama ali no WhatsApp, que daí eu dou uma olhada para todo mundo que tá com problema, se é aquele problema que eu falei, tá? Tudo certo? Compreendi? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Bom, vamos lá. Então, vamos pensar um pouco, a princípio, né, como a gente tem um tempo aqui ainda, o que eu preciso que vocês comecem a pensar e já separem uma folha aí, tá aparecendo aí? Alguém me responde falando aí para mim. Tá sim, prof. Então, a gente vai pensar agora, tá? Então, vocês vão começar a pensar. Então, a gente vai começar a tentar desenvolver esse perfil empreendedor aí. Então, enquanto eu, claro, obviamente estou falando aqui, vocês comecem a pensar em algumas coisas que as pessoas estão buscando, em o que elas precisam, o que vocês estão precisando e que vocês talvez não encontraram, que tenham alguma dificuldade, já comecem a dar uma beliscadinha aí no pensamento de vocês. Mas tem uma outra questão que eu acho interessante que a gente precisa, né, desenvolver aqui, é pensar que a gente vai ser como se fosse um time, né? Então tá todo mundo aqui jogando junto, para que a gente tenha sucesso no final. E durante essa jornada, né, eu queria fazer com que vocês buscassem equilibrar e pensar, né, fizesse como se fosse um contrato com vocês, buscassem isso durante a disciplina, com 3 palavrinhas,
né? Preciso que vocês busquem esse sucesso pensando em 3 palavrinhas. E essas 3 palavrinhas são, que é o que a gente já vai começar agora, né? Se inspire, né? Então, a gente vai começar a pensar, a gente vai começar a buscar inspirações. E, obviamente, a gente tem várias inspirações diferenciadas, né? Mas essas inspirações, elas não são tão só relacionadas à disciplina. É na vida como um todo, né? Então, busquem inspirações para fazer, muitas vezes, não só a disciplina, mas fazer o que vocês gostam de fazer, né? Aprender coisas novas, né? Apreciar coisas simples, buscar algo que recarregue a sua energia, né? Coisas pequenas, simples. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de coisas que me inspiram e que me recarregam. É fazer atividade física. Eu amo olhar o pôr do sol. Então, é uma coisa pequena, mas que me ajuda muito. Tipo, eu adoro olhar o pôr do sol. Então, coisas pequenas. Então, busquem algumas coisas que inspirem vocês a buscar, né, esse sucesso, né? E também, para que vocês não fiquem tão ansiosos, para que vocês consigam fazer disciplinas e terem sucesso, e também, né, que a gente passe por esse período turbulento aí. Então, a primeira palavrinha é inspiração, tá? Então, se mantenham inspirados, né? Façam algumas coisas que inspirem vocês, que recarreguem vocês, né? Então, a segunda palavrinha é a palavrinha provocação. Então, como eu falei até no vídeo, né, se alguém assistiu, né, de boas-vindas, é que você busque se desafiar, né? Então, se provoque, né? Busque desafios. Aqui eu já estou tentando provocar vocês a pensar em alguma coisa, né? Então, provoque, se desafie, né? Então, a gente tem aqui, a professora é diferente, essa metodologia é diferente, é difícil. Lembra quem assistiu, né? Eu pedi para trocar a palavrinha difícil por desafiador. Então, se provoquem, se desafiem, tá? Então, se a gente ficar pensando que é difícil, a gente vai ficar procrastinando e não vai sair do lugar. Então, comece a desenvolver atividade e aí desenrola. Então, não fique esperando, procrastinando. É só você começar. Faça uma listinha aí de tudo que você tem que fazer, né? Faça a gestão do tempo aí e isso vai te ajudar bastante, né? Então, se inspire, se desafie, né? Faça a sua gestão aí do tempo, tente se controlar essa dificuldade, porque ela não é difícil, né? É desafiador. E o que eu posso dizer aqui da disciplina, né? Que, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão perceber que ela não é difícil, mas ela é trabalhosa. Então, ela vai exigir de vocês bastante persistência, bastante pesquisa, tá? E, então, eu sempre digo que não é para deixar para a última hora as coisas para fazer, porque essa disciplina, ela é um pouco mais rica em conteúdo e eu preciso pesquisar muito para conseguir desenvolver. Então, ela é bem trabalhosa. Parece fácil quando você lê lá empreendedorismo, né? Vai ser molezinha. Mas, à medida que ela vai evoluindo, ela é pesada, tá? Mas esse pesada é de trabalhosa. Mas a gente chega no final vendo que esse trabalhoso traz ensinamentos muito grandes, porque você vai aprender praticamente montar um negócio todo. Então, você tem uma estrutura, uma entrega muito grande. E aí, você pode, né, a galera que está fazendo até a TCC, não sei se tem alguém que está fazendo TCC, enfim, pode usar todo esse processo para tentar ajudar a fazer um item lá do teu TCC, por exemplo, estou gerando um produto novo lá e tal, né, estou montando um aplicativo, já que a galera de sistemas, por exemplo, ou computação, estou fazendo um produto novo e esse produto novo vai ser viável ou não para o mercado, você já usa uma estrutura aqui da disciplina para mostrar que vai ser viável ou como ele vai se comportar no mercado. Então, você já consegue estruturar dois itens, né? Já consegue enriquecer teu conteúdo lá para o teu TCC ou para outro trabalho que você tenha do seu curso. E é interessante aqui que o despertar das ideias que a gente vai ter também sejam linkados um pouco com os cursos que vocês estão, porque o conhecimento que vocês
estão recebendo nos cursos, né, traz oportunidades. Então, se vocês conseguirem linkar ideias, né, e o que as pessoas estão buscando, o que elas precisam, com o que vocês estão estudando em relação aos cursos de vocês, show de bola, tá? É essa a intenção da faculdade, né? Então, a universidade busca que você traga diferenciais para a sociedade. E é por isso que a gente também tem a incubadora lá embaixo, onde se você consegue linkar, trazer uma inovação junto com o teu curso, ou trazer inovações de qualquer outra forma, normalmente tem editais de seleção que fazem com que seja depositado, né, essa parcela de contribuição da UTFPR para que você desenvolva essa ideia e consiga construir de uma forma mais facilitada em relação a investimento essa ideia, tá? Então, primeira palavra é inspiração, segunda provocação e a terceira é aprendizado. Então, a gente está aqui com o principal objetivo de aprender, né? Mas não é porque eu estou falando aqui que eu sei de tudo e que eu não tenho nada para aprender. Eu sempre tenho algo para aprender e muitas coisas que eu não sei, vocês sabem, então a gente busca aqui fazer uma troca, compartilhar ideias, tá? Então, a disciplina tende a ser dinâmica, tende a ser compartilhada, e ela, por isso que ela também é em grupo, tá? Então, a gente está aqui para compartilhar ideias e aprender todo mundo junto. Então, não tenham medo de falar, né? Muitas vezes você tem o grupo lá e ninguém vai querer falar, tirar uma dúvida. Muitas vezes a tua dúvida é a mesma que a do colega. Então, a gente tem que se ajudar também nesse momento. Então, né? Contribuam entre si, né? E a gente vai aprender junto. Tanto eu quanto... Só um pouquinho, porque alguém está querendo entrar. Então, quando eu tô... Oi, Rude. Léo, o plano de negócios, o plano de negócio ele vai ser em grupo também ou só o Canvas? Tudo. Tudo? Tá. Você começa com a ideia aqui e aí vai todo mundo junto, tá? Então, é tudo. O único que não vai junto, em aspas aqui, vai ser essa primeira atividade. O resto é tudo em grupo, tá? Alguém mais? Então, por ser em grupo, eu já vou colocar aqui. Por ser em grupo, a gente tem, não, né? A professora que usa uma metodologia, na verdade, se chama nem metodologia, é uma abordagem. E eu acho importante usar essa abordagem é usada bastante em marketing e eu uso na disciplina também, e é o que vocês também vão usar para fazer os planos de marketing, mas eu estruturo ela nesse sentido, né, de compartilhamento de ideias, de buscar soluções através da empatia, tá? Então, que abordagem que é essa que a gente usa aqui? De buscar soluções por um meio colaborativo, tá? Então, a gente vai estar colaborando entre si para buscar ideias e soluções, tá? E essa metodologia que eu uso, talvez alguém já tenha ouvido falar, que é o Design Thinking. Então, ela tem uma estrutura que ela vai sendo utilizada para ser desenvolvida. Então, a gente busca soluções através, né, de necessidades e desejos das pessoas. E, basicamente, a gente pode compreender isso como empatia, tá? Então, a gente entender o que o outro precisa, a gente identificar no outro, a gente buscar soluções e a gente tentar entender e resolver aquele problema. E aqui a gente tenta fazer uma imersão na disciplina através dessa questão de buscar, né, essas soluções baseadas nas necessidades, nos desejos que as pessoas têm. Então, o que é design thinking, né, se a gente pensar na tradução da palavra, é pensar fora da caixa. Então, vamos pensar fora da caixinha, né, daí você faz aquele link, nossa, esse aí é fora da caixinha, né, então vamos pensar fora da caixinha, nesse sentido, vamos pensar fora da caixinha
tendo empatia para tentar descobrir o que o outro está sentindo, o que o outro está buscando, né, e aí a gente consegue trazer para nós. Então, para que a gente comece a pensar fora da caixinha, né, eu vou começar a trabalhar agora nessa abordagem, fazendo o que a gente chama, né, no primeiro aspecto, a gente chama de imersão. Então, a gente vai tentar começar a pensar nesse problema que a gente vai tentar resolver, tá? Mas, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é empreendedorismo, né? E alguém aí tem uma ideia do que é empreendedorismo, o que é um empreendedor? Pode conversar aqui, gente. Pode escrever também. Posso falar? Pode falar. Empreendedor é uma pessoa que arrisca muito para alcançar seus sonhos e dividir oportunidades, né? Quando você abre uma empresa, você gera emprego, então você também divide oportunidade. Muito bem. Alguém mais quer falar? Eu acho que empreendedor é aquele que transforma uma ideia em negócio. Muito bem. Também é isso. Bom, é exatamente isso que os colegas falaram. E algumas cositas mais. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Então, o que eu digo e o que talvez faça vocês lembrarem, né? Eu sempre coloco duas palavrinhas. O que diferencia um empresário de um empreendedor e o que o torna empreendedor, né? Então, eu sempre coloco duas palavrinhas. Que empresário é uma profissão. E empreendedor é a palavrinha paixão. Então, o que diferencia um empresário é que o empresário, ele pode herdar um negócio. É como se fosse uma profissão, é como se fosse não, mas é uma profissão onde a intenção mais é organizar, é gerenciar processos, uma equipe, equipamentos, né? Então, é muito mais relacionado a essa estrutura de gestão organizacional, como se fosse uma profissão. Não tem uma grande inovação, normalmente, né? Não tem alguma coisa, uma ideia de negócio, não tem uma solução inovadora, né? Muitas vezes é o mais do mesmo. Então, muitas vezes eu abro um negócio igual ao do vizinho, a única coisa que eu vou competir igual ou diferente dele vai ser com os preços. Então, eu não estou trazendo nada de inovador, eu não estou trazendo nada que vai fazer diferença, né? Então, a gente tem nessa ideia, né, de que seja profissão, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né, de empresas que são de sucessão, né? Então, muitas vezes você vai herdando a empresa, né? Então, meu avô abriu uma empresa, veio para o meu pai e veio para mim. Então, muitas vezes eu posso transformar essa ideia do meu avô em outra coisa, e aí eu vou estar sendo empreendedor. Mas se eu continuar na mesma situação, eu normalmente não sou um empreendedor. Eu só estou fazendo mais do mesmo. E quando eu faço mais do mesmo, normalmente, quando eu vou herdando empresas assim, né, é um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos empresariais, quando existe esse processo de sucessão. Só mais ou menos uma porcentagem, para vocês terem noção, mais ou menos só 30% das empresas que têm sucessão, elas sobrevivem à segunda geração. Isso é muito grande. Então, aquele cara que abriu empresa, talvez ele trouxe uma inovação. Meu avô, por exemplo, né? Exemplo, né? Porque meu avô não tem empresa, né? Mas, enfim, meu avô abriu uma empresa, ele foi inovador naquela época. Passou para o meu pai não fez absolutamente nada, aí vai para a terceira geração, morre, né? Então, se eu não vou inovando, não vou trazendo características inovadoras, normalmente essa porcentagem, esses dados aí, eles são, né? São aumentados, esses indicadores.
Então, o empresário é uma profissão, né? Não traz nada de inovação. E aí, o empreendedor, e o que faz ele se tornar diferente é a paixão por ter uma ideia. Então, o empreendedor, o empreendedorismo, ele está mais ligado a uma postura, tá? Então, é criar algo diferenciado, é trazer ou perceber alguma coisa que ninguém está enxergando e eu entrego, né? Eu entrego uma oportunidade, uma necessidade que você ou outras pessoas não identificaram. Então, eu trago consigo uma paixão por aquela ideia, aquela inovação. Só que eu digo que ao mesmo tempo que eu tenho essa ideia e essa palavrinha paixão, eu não posso estar apaixonado e colocar uma venda e não enxergar, não conseguir enxergar o que está ao meu redor. Então, para que eu faça essa ideia inovadora sair do papel e se tornar alguma coisa realmente próspera, porque muitas vezes o que acontece, eu tenho uma ideia extremamente inovadora, mas eu não consigo tirá-la do papel, ou muitas vezes não é o momento certo, e acabo me frustrando, ou eu fico tão enrijecido nessa ideia, e na paixão que eu estou por essa ideia, que eu não consigo enxergar o que está do meu lado, eu não consigo pedir ajuda para o meu colega, né, para minha rede, minha rede de contatos, para que eu tenha uma solução maior naquele momento. Então, eu digo que o empreendedor, além de estar apaixonado pela ideia, ele tem que tirar a venda. Então, é o que a gente busca aqui. Vocês vão ter ideias inovadoras, mas para que a gente tire essa venda de vocês vão estar aprendendo a desenvolver um plano de negócios completo. Então, para que a gente entenda todo o processo e não fique vendado, a gente precisa entender como funciona todo esse aspecto para abrir uma empresa. Mas eu também quero dizer para vocês que a gente fala muito aqui, não vai falar muito em relação a uma ideia a abrir uma empresa. Ou desenvolver essa ideia para que ela gere valor, que ela gere lucro, né? Então, muitas vezes você tem uma ideia e ela não vai ter um retorno financeiro. Talvez você vai ter que abandonar essa ideia, né? Então, mas aqui é o que a gente vai ver. E se a gente chegar lá no final da nossa ideia, que desenvolveu o plano de negócios, e ver que não vai ter retorno financeiro, que a ideia é ótima, mas nesse momento não é interessante, ela não vai me trazer o retorno, não tem problema. É isso que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo a tirar essa venda e fazer com que a gente simule uma situação que pode ser que viesse a acontecer, e se você fizesse o desenvolvimento dessa empresa e não testasse isso antes, você ia quebrar a cara. Então, aqui a gente busca tirar a venda e fazer com que você entenda todo esse processo para que não quebre a cara. Então, você primeiro vai ver todo o processo que envolve esse dinamismo de uma empresa, e aí a gente encontra uma solução ideal, ou consegue identificar, né, todas essas ramificações que a gente precisa entender da empresa. Então, a gente precisa explorar tudo que tem na empresa. Mas eu lembro vocês que ser empreendedor não é relacionado a apenas abrir uma empresa, mas eu posso ser empreendedor em qualquer lugar. Se vocês trabalharem em uma empresa e vocês encontrarem uma solução diferente para determinado processo, você está sendo empreendedor, né? Então, muito se vem falando que as empresas estão buscando um perfil empreendedor para contratar as pessoas. É porque ela tem uma visão, ela tem uma paixão que ela traz dentro do processo que ela está desenvolvendo, ela traz ideias inovadoras naquela situação que ela está vivendo, no ambiente que ela está inserida, e nem por isso ela deixa de ser empreendedora porque ela não tem uma empresa. Você pode ser empreendedor em qualquer lugar. Por exemplo, você pode fazer a diferença na sua equipe de trabalho, no desenvolvimento desse trabalho. Você pode fazer alguma coisa inovadora diferente, né? Trazer alguma coisa que talvez seja mais do que foi pedido. Você já está sendo empreendedor ou está vendo alguma coisa diferente. Então, você pode ser empreendedor em qualquer lugar. Na sala de aula, você pode ser empreendedor, você pode ter uma estratégia diferente de aprender do que o seu colega
Então, você é empreendedor naquele sentido. Então, você pode ser empreendedor dentro da sua casa, tá? Com pequenas coisas, né? O ano passado, quando a gente tinha aula presencial ainda, porque foi um mês, eu tinha dado, acho que até tem uns colegas que devem ter o nosso empreendedor. Eu tinha disponibilizado e entregado para todo mundo um empreendedor, um clipezinho, que era para ter ideias inovadoras com aquele clipe. Então, uma coisa simples, você pode transformar aquilo em qualquer coisa, né? Então, aí a gente tinha um grupo do WhatsApp, aí ficava todo mundo mandando ideias ou coisas que estavam fazendo com aquele clipe, né? Tem alguém aí que tem o clipe ainda? Não sei, talvez tenha, mas enfim, era a intenção trazer essa ideia de uma questão que eu posso ser empreendedor em qualquer situação, tá? E para ser empreendedor, a gente tem algumas palavrinhas que normalmente elas andam junto, tá? Então, normalmente tem algumas características que um empreendedor tem, né? Tem uma capacidade de liderança, ele tem uma visão diferenciada, ele sabe organizar os processos. Claro, obviamente, se eu trago alguma coisa inovadora, eu faço a diferença em algum sentido, né? Eu sou criativo, consegue trabalhar em equipe, faz um planejamento, tem motivação para desenvolver essa ideia, né? Conhecimento, tem iniciativa, porque sem iniciativa também não vai conseguir desenvolver, né? Explora essas oportunidades, é importantíssimo ter uma rede de contatos, porque se você não sabe alguma coisa, você pode pedir para o seu colega para ele te ajudar, e aí o negócio desenvolve. E também não pode ser egocêntrico de não pedir ajuda, né? Então, se você sabe que você não sabe fazer aquilo, por que você vai ficar teimando em não pedir ajuda? É muito mais fácil de você conseguir ter resultados, né? Então, tem a palavrinha paixão, que se encontra aqui também, e extremamente importante é que a gente tem a palavrinha risco. O empreendedor sabe correr riscos, mas esses riscos são calculados. Por que esses riscos são calculados? Porque eles fazem um plano de negócios, que a gente vai aprender aqui, né? Então, a gente consegue estruturar esse plano de negócios, tá? Então, sempre lembrem, né, da palavrinha paixão. Paixão por ter ideias, por inovar, por gerar riqueza, mudar o cotidiano das pessoas, tá? Aqui, a gente tem uma tabela, né, que sempre é atualizada anualmente para verificar essa questão em relação ao empreendedorismo. Eu tenho a tabela de 2018 aqui, onde a principal, né, eles fazem a diferenciação do que são as principais motivações de um empreendedor, normalmente. Então, uma necessidade e uma oportunidade. Então, normalmente, são desenvolvidas, aqui no caso, né, foi descoberto e verificou-se que tinha muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Então, os empreendedores usaram dessas oportunidades para estar abrindo negócios. E é importantíssimo também pensar que empreendedorismo, ele, como eu falei, ele pode ser em diversos locais, né? Pode ser aquele empreendedorismo tradicional, que é uma demanda de mercado, uma oportunidade que eu identifiquei, uma necessidade que eu identifiquei, né? Isso vai me trazer lucros, né? Porque normalmente não adianta nada eu ter uma ideia e ela não vai trazer retorno financeiro, então eu preciso fazer com que essa ideia tenha um retorno financeiro, né? No capitalismo, né? Então, a gente tem empreendedorismo tradicional, que é uma demanda do mercado, é uma oportunidade, uma necessidade. Obviamente, a gente tem aquele empreendedorismo que é pessoal, né, que é esse que você tem, que você faz a diferença na sociedade, no local que você está inserido, né, em todos esses aspectos sociais, o contexto social que você está inserido. Mas a gente também tem o empreendedorismo social. E esse empreendedorismo social, eu acho maravilhoso, porque é a junção de medidas mais sustentáveis com os aspectos econômicos. Então, à medida que eu ainda tenho lucro, eu consigo fazer com que eu ajude ou busque soluções mais sustentáveis, né? Então, naquele tripé sustentável, então a gente precisa equilibrar as questões econômicas, as questões sociais e as questões ambientais. Então, se eu consigo juntar isso, eu consigo fazer um empreendedorismo social. E aqui alguns exemplos de empreendedorismo social, e o que eu acho extremamente legal é esse da Solar.
Então, a Solar, ela produz aparelhos auditivos com baixo custo e é recarregável por energia solar. E, além de tudo, o que eles fazem? Quem monta esses aparelhos auditivos são jovens que são surdos e também africanos. Então, eu consigo juntar, eu acho que esse exemplo da Solar é o que mais representa o empreendedorismo social, né? Eu estou agregando diversas formas e medidas, tanto ambientais quanto sociais, e ainda estou gerando lucro, né? Então, eu acho extremamente legal essa ideia, tá? Claro, a gente tem outras ideias aqui, eu coloquei mais 2 ideias, né? Um de carteiro amigo, que ele trabalha entregando cartas na favela carioca, porque muitas vezes o carteiro normal chegava lá e ele não consegue identificar onde que está a casa de cada um. Se eu consigo fazer com que a galera que mora na favela entregue a carta, ela sabe exatamente onde cada pessoa mora, então facilitava muito a vida. Então, tem esse exemplo também, e tem o Terra Nova, que faz uma mediação entre proprietários de terras ocupadas com quem fez a ocupação e com os proprietários. Então, faz essa intermediação. Então, a gente pode juntar e fazer e ter ideias em relação a isso também, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? É pegar uma folha em branco aí, todo mundo já tá com essa folha aí? Pega uma folha aí, beleza? Quero ver aqui, acho que tem alguém que não tá conseguindo entrar. Então, vamos lá, pegar a folha aí, galera. E aí, agora, a gente vai tentar criar ideias de potenciais negócios. A gente vai fazer essa atividade individualmente, né? Cada um vai pensar em coisas de potenciais negócios. Então, vamos pegar essa folha aí. E aí, o que a gente vai escrever nessa folha? Eu faço uma estrutura mais ou menos assim. Vou esperar um pouquinho aí, pra vocês pegarem a folha. Então, o que vocês vão fazer? Para tentar buscar essa ideia, eu sempre tento fazer o que a gente chama de brainstorming na sala de aula, mas aqui é praticamente impossível, então essa é a busca do brainstorm. Fazer com que vocês lembrem e tragam na memória de vocês alguns interesses seus. Pense, pode ser no teu extrato bancário, lembre principalmente de problemas que ocorreram com você nessa última semana, nesse último mês. Então, preste atenção normalmente no que deu errado, né? Porque aí, quando você pensa no que deu errado, você vai começar a buscar soluções. Então, muitas vezes, você fala, nossa, eu faria totalmente diferente isso aqui, nossa, por que é assim, né? Então, busque lembrar e observar algumas coisas, né, relacionadas aos seus interesses, traga na memória coisas que normalmente você visualiza, né, que você prestou atenção, normalmente em coisas que deram errado, e também pensar em coisas que você odeia. Eu odeio quando acontece tal coisa. Eu odeio quando eu pedi a comida e o cara me entregou 40 minutos depois do que estava escrito lá, que ia ser entrega. Então, o que você pode pensar a respeito disso? Então, esse é um exemplo. Então, odeio quando eu peço alguma coisa, sei lá, eu pedi uma pizza, e essa pizza era para chegar 7h30 e vai chegar 8h30. Eu odeio isso. Aí, do ladinho, você faz na coluna do lado, uma perguntinha. Por que você odeia isso? E aí você vai responder esse primeiro porquê.
depois que você responde esse primeiro porquê, vai surgir um outro porquê. Você fica respondendo vários porquês. Então, tenta se perguntar pelo menos 5 vezes em cima daquela resposta que você deu. Então, por que que eu odeio? Eu odeio quando a pizza chega num horário diferente daquilo que estava estipulado. Por que que eu odeio? Pô, porque eu queria comer na hora, nas 7h30 e não às 8h30. Mas por que que você queria comer às 7h30 e não às 8h30? Ah, porque eu tinha compromisso. E por que que você tinha compromisso? Então, você vai se respondendo essas questões, até você chegar a uma hora que você não consegue responder. Mas por quê? Tá? E aí, a partir disso, desses porquês que você identificou, como que você poderia mudar isso? Então, como que você pode mudar esse porquê? Todos esses porquês que você pensou, né? Obviamente, esse é um exemplo que eu dei a respeito da entrega, mas eu acredito que tem várias coisas que vocês odeiam. Então, não façam só uma ideia, façam várias ideias. Isso vai fazer com que você tenha né, um rol de ideias ali, e aí você vai pensar assim, ó, essa ideia aqui é mais legal, né, do que a outra. E aí você vai identificar, beleza, então essa ideia que eu achei mais top, como que eu mudaria isso? Então você encontrou e buscou uma solução ali para aquela ideia. E aí, a partir dessa ideia, né, eu acredito que vocês se conheçam alguns entre si, comecem a trocar ideias entre si. Então, eu tive essas ideias, né, porque a gente vai precisar de grupos de 4 ou 5 pessoas, comecem a trocar vocês 4. Ah, eu odeio quando aconteceu isso, essa foi a minha ideia mais legal, né? Comece a trocar ideia dessas ideias aí, trocar ideia das ideias. Trocar ideia com o que vocês escreveram e que acharam mais interessante, né? E aí, vocês começam a discutir em relação dessas melhores ideias de vocês, até que vocês afunilam e vão chegar em uma ideia. E aí, a partir dessa ideia que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, vocês vão estar desenvolvendo essa primeira atividade aqui, escrevendo individualmente, né? Mas depois, vocês vão ter que buscar, entre vocês aí, criar grupos de 4 ou 5 pessoas, né, para conversar sobre essas ideias que vocês tiveram e selecionar aquelas que vão agradar, né, que vocês vão seguir no restante da disciplina. Professora, tá difícil para mim conseguir pensar num negócio desse. Se nem assim adiantou, lembra lá que eu falei que tem o guia de tendências para pequenos negócios 2020 e 2021, que está anexado lá no nosso Moodle? Então, dá uma olhadinha lá, talvez te desperte alguma coisa, desperte alguma ideia, te faça lembrar de alguma coisa, tá? O que eu queria aqui deixar registrado também é pensar que essas ideias, deixa elas fluírem, deixa elas virem, tá? E vai escrevendo. E aí, quando vocês forem afunilar e pensar nessas ideias, algumas dicas e algumas perguntinhas que vocês devem se fazer a respeito, tá? E cuidar com o modismo, tá? Então, para uma ideia ser viável, ela se manter, não pode ser só modismo, né? Então, tem que cuidar com o modismo. Então, pode ser que eu tenho uma ideia muito massa agora, né, na pandemia, mas depois da pandemia ela vai ser viável de ser utilizada ou não. Então, pensar a respeito disso. E depois da pandemia, essas pessoas vão continuar tendo o mesmo comportamento, vão ter mudanças comportamentais, sociais, culturais. Como é que vai funcionar isso? Será que vai dar certo? Então, pensar a respeito disso, tá? Além disso, tem alguém que faz isso que você está pensando já, né? Seu concorrente já faz alguma coisa relacionada a isso? E o que você vai fazer diferente, né? E esses consumidores que você teve a ideia, pense assim, se você é consumidor dessa ideia, qual é o seu perfil? Será que as pessoas a ideia que você teve, os consumidores têm o mesmo perfil que você ou é um pouco diferente? Está relacionado mais a regiões?
qual é a localidade que normalmente essa ideia pode dar certo, né? Então, você tem que pensar como seu cliente. Lembra que eu falei da empatia? A gente vai se colocar no lugar do outro, né? Além disso, né, como a gente vai fazer essa troca, né, é sempre perguntar para alguém que está perto de você, o que você achou da minha ideia aqui, você achou legal ou não, né? Então, como a gente vai fazer essa troca aí entre 4 ou 5 pessoas, vocês já vão conseguir fazer isso, né? Perguntar, achei essa ideia aqui, o que você acha, né? Porque, às vezes, o 6 pode ser 9 para alguém e o 9 pode ser 6 para alguém, né? Então, depois disso, né, depois que a gente tiver essa ideia, a gente vai passar a fazer o Canvas depois, né? O Ariel falou como a ferramenta 5N1H, não, mas é 5W2H. É exatamente essa ferramenta. Então, eu faço uma mesclagem de várias ferramentas aqui, para encontrar a ideia, mas bem observado, Ariel. Então, é o 5W2H mesmo. Então, a gente vai fazer essa atividade agora. Então, busquem desenvolver essa atividade agora, né? Tem um tempo aí para vocês fazerem. Se vocês quiserem trocar ideia por aqui, e já ir selecionando entre vocês aí, né? Sim, se você tiver uma ideia, só você vai ter que trocar ideia com mais quatro pessoas, ou 3 pessoas, né? Se elas aceitarem a sua ideia, podem desenvolver em cima dela. Então, às vezes é difícil ter ideia, ou pensar na ideia, né? Então, para tentar desenvolver isso, a gente precisa estruturar dessa forma aqui, né? Tentar buscar, resgatar alguma coisa que está na nossa lembrança, na nossa cabeça, né? Eu vou voltar a apresentação aqui, porque estava a tela inteira e fica a galera aparecendo. Assim aparece só essa aqui. Então, galera, vocês têm o tempo aí para fazer, escrever essas ideias aí, né? E pensar, né, o que você odeia, por quê, e como você poderia mudar isso. E aí, depois disso, a gente vai fazer. Vocês vão ter que trocar ideias entre si aí para desenvolver o grupo, né? Então, vamos falar, a professora fala pra caramba, né? Meu Deus do céu. Não é sempre assim. Só às vezes. Mas, assim, o que eu tinha para passar para vocês hoje era essa abordagem, tá? Explicar um pouco como que vai funcionar, me apresentar mesmo, e fazer vocês entrar, como eu falei, de sola, para que vocês busquem essa ideia, tá? Busquem ter essa ideia de negócio, essa ideia de oportunidade, essa necessidade, o que você odeia que acontece, e trazer isso para uma melhoria, tá? Então, a princípio, o tempo que vocês têm, obviamente a nossa aula tem mais 20 minutos, mas eu acho que é importante que vocês peguem esses 20 minutos e escrevam aí nessa folha, tá? Então, a princípio, se vocês quiserem conversar entre si, eu deixo o Meet ligado aqui ainda, mas eu não tenho mais o que fazer além de deixar vocês fazendo atividade, tá? Isso, aí conversem entre si, porque vocês vão ter que fazer o trabalho em grupo, infelizmente, né? Durante a NDP, teve uma galera que por ser menos pessoas, algumas pessoas conseguiram fazer sozinho o plano de negócio, né, na NDP. Mas agora é impossível, a gente está com 58 pessoas aqui, é humanamente impossível fazer as correções aí, né? Então,
assim, obviamente, a intenção é que todos aprendam, né? Só que, como é em grupo, eu espero que todos se ajudem, né? Que não vai ser nas costas do colega, mas eu não tenho muito como controlar isso, né? Então, a busca aqui é para que vocês aprendam, né? Esse aprendizado mais individualizado. Então, vocês busquem assistir os vídeos, busquem essa ideia, busquem criar esse grupo para que na semana que vem a gente consiga desenvolver o Canvas. A professora tem essa ideia, já consegui encontrar o grupo, a gente já identificou a ideia que a gente quer fazer, toca em frente, amigo, vai para o Canvas, tá lá, o que você precisa fazer, você tem até o planejamento ali, né, a planilha de planejamento, que você sabe que eu vou fazer na aula síncrona. Então, entre lá no planejamento, veja o que eu vou fazer na aula síncrona, então, para você entender o que você precisa saber para vir para a aula síncrona, se você quiser, né, porque não tem obrigatoriedade. Senão é só ir seguindo os vídeos e fazendo as atividades e fazendo as entregas. Beleza, pessoal? Eu até vou parar a gravação